Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, prezados conselheiros. Vamos dar início à sessão do dia 30 de julho, das 14 horas, turma 3201, iniciando o processo do item 159 da Espírito Santo Centrais Elétricas. Relatoria, conselheiro Elcio Reis. Com a palavra, relator. Olha, esses dois processos da Espírito Santo e o do item 161, que vem logo na sequência da Guab Fios, são idênticos aos três processos da Cronis que nós julgamos no primeiro dia. O que é a matéria? O contribuinte ele apresentou a DCTS retificadora antes do despacho decisório e que foi ignorada na prolação do despacho decisório, e é aquela decisão já padrão aqui da nossa turma de dar parcial provimento para que a repartição de origem emita um novo despacho decisório, observando a DCTF retificadora, bem como os documentos carreados aos autos pelo contribuinte e outros documentos, se fizerem necessários, que sejam diligenciados. Todos três nesse sentido. O voto é igualzinho os três da Cronis do primeiro dia. Se houver... Tá, não sei se é necessário algum esclarecimento. Eu vou ler a decisão naquele processo que você mencionou. Lá ficou assim, né? Foi por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Não é esse? Não é isso. O Cronis, os dois primeiros era diligência. São os três últimos. É o item 13 da pauta. Tá. Então vamos lá. Cronis, item 13. Isso. Eu peguei o 11. Esse é... Tá, o 13 é acórdão. É acórdão. Eu vou ler. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para determinar a aprovação de novo despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância administrativa, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. É essa a conclusão dos três processos. A mesma conclusão. Ok. Então se aplica aos dois processos da Espírito Santo, 159, e o da Guab Fios. E da... Bom, a questão então que fica para votar é se todos votam da mesma forma, que lá naquele processo foi unanimidade. Leonardo Andrade. Acompanhe o relator, presidente. Macedo. Acompanhe, presidente. Pedro. É a questão da DCTF retificadora apresentada no despacho decisório, né? Isso. Oi? Acompanhou, Pedro? Carlos. Acompanhe. Laércio. Acompanhe. E Márcio. Acompanho. Eu também acompanho, então, como eu já li a decisão, ela está se aplicando aos 159, 160, 161. Próximo processo é meu.
o 162. Paradigma? Vamos por partes. O 162, ele é paradigma do 163, do lote de repetitivos 163 a 171, só. Depois tem outros processos da grão fértil. Então, o paradigma vai até 172. Ele, apesar de ser paradigma, foi uma decisão até certo ponto ousada em formar lote desses processos. Mas dá para entender porque praticamente fica só em questões de direito a decisão. Apesar de que uma situação importante que não cabe ao relator do paradigma verificar é se todos os créditos foram pleiteados diz respeito às contribuições não cumulativas de exportação. Então vamos lá. Relatório. Trata de pedido eletrônico de ressarcimento que pleiteia crédito PIS/PASEP não cumulativo exportação, terceiro trimestre de 2004. O pedido foi deferido com os seguintes fundamentos. 1. Inexistem receitas auferidas com a venda de produtos industrializados, uma vez que a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica não se caracterizam industrialização. Portanto, há apenas receitas decorrentes da revenda de mercadorias. 2. Segundo fundamento, impropriedade na apuração dos créditos decorrentes das receitas do mercado interno e a receita de exportação. 3. Inobservância dos ajustes necessários decorrentes das operações de devolução de compra. Seguinte, glosa de despesas vinculadas à receita de prestação de serviço de transportes, ele chama fretes, no mercado interno, cujo ônus legal não é da interessada, na verdade é despesa com pedágio, vale pedágio. Seguinte fundamento, impossibilidade de apuração de crédito presumido nos meses 8 de 2004 e 9 de 2004, em razão da contribuinte não se caracterizar produtor de mercadoria animal ou vegetal. Seguinte, último, falta de comprovação das formalidades legais nas vendas com fim específico de exportação. Vendas a comerciais exportadoras ou remessa para recinto alfandegado. Considero que o primeiro e o último fundamento os mais importantes para a decisão. Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade para pleitear a revisão da decisão, deferimento do seu pedido de ressarcimento. Os argumentos e fundamentos jurídicos no tocante a: primeiro, abordou o rateio proporcional dos custos e despesas conforme a receita bruta oferida. Alega que foi consistente na utilização do mesmo método de apropriação para todos os custos e despesas. Insurge contra a glosa de despesas de pedágio, que alega ter arcado com seus dispêndios. Direito à constituição e ao ressarcimento do crédito presumido da atividade agroindustrial, na vigência do parágrafo 10, artigo 3º da 10.637, o artigo 8º da 10.925. E as receitas com fim específico de exportação não consideradas pela fiscalização. A RJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de ressarcimento. Então, não vou ler a emenda, porque aqui nos fundamentos vou estar abordando que estão nas emendas. O acordo da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos. 1. As atividades de secagem, padronização e limpeza, apesar de essenciais para a conservação dos produtos comercializados pela interessada, não são beneficiamento, uma vez que não importa em nova caracterização do produto. 2. Ao contrário do que afirma a manifestante, a autoridade tributária glosou os gastos com aquisições de bens utilizados como insumo, linha 2, que se destinavam a operações comerciais realizadas apenas no mercado interno, e não despesas com energia elétrica, depreciação e outras que constam
de outras linhas da ficha de apuração de créditos. 3. A Receita Federal, por meio da Solução de Divergência 20, de maio de 2008, manifestou o entendimento definitivo no sentido de despesas com pedágio não serem aptas a gerar crédito das contribuições para PIS e COFINS. 4. A contribuinte não exerce atividade industrial. Assim, não procedem as alegações no que tange seu direito a crédito presumido de produtos classificados nas posições 10, 10.1, 10.8, 12.1, adquirido de pessoa física anteriormente à entrada em vigor da Lei 10.833, relativamente ao parágrafo 2º, artigo 3º. Se deu em 1º de fevereiro de 2004 e vigorou até 31 de julho de 2004, revogado pela 10.925, conforme artigo 16.1, a linha A e B. Essas classificações aí, acho que é milho, trigo e soja. Não houve a devida comprovação de aquisição destinada especificamente para exportação. Em sua defesa, a interessada apenas alega ter realizado suas vendas com finalidade específica de exportação, sem, contudo, trazer novos documentos, além dos já apresentados quando intimado para tanto. Em verdade, em sua manifestação, a empresa não apresentou documentação anexa alguma. O pedido de registro foi negado. Tá? Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, pede a nulidade do despacho decisório com a alegação de que as glosas do crédito foram realizadas sem provas ou motivação e o ônus probatório é do ofício. Suscita e repisa fundamentos de direito para a reforma da decisão recorrida e já apresentados em manifestação de inconformidade sobre os temas rateio proporcional, despesa com pedágio, direito à constituição e ao ressarcimento do crédito presumido e as receitas com fim específico de exportação. Ressalta-se inovar com matéria não tratada em primeira instância relacionada ao direito à correção monetária sobre os créditos de PIS e COFINS a partir do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Então, esse é o relatório. Produção do voto, dizendo que se refere a paradigma, tá. Tem algum microfone aberto. O litígio que se traz a esta instância versa sobre a possibilidade da contribuinte aproveitar-se de crédito presumido nas operações de venda de produtos agrícolas e obter ressarcimento. Preliminarmente, aduz a nulidade do despacho decisório, pois entende que as glosas foram com ausência de motivação e que o ônus probatório das irregularidades cometidas é da autoridade fiscal. A leitura minuciosa dos autos, em especial do despacho decisório, revela que a autoridade fiscal empreendeu ação fiscal com esmero, dando oportunidade em várias ocasiões para manifestações da interessada, apontando os documentos e esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos e confirmação do direito creditório pleiteado. Impede apontar a contribuinte que o pedido de ressarcimento deve ser instruído com todas as declarações fiscais e documentos que eles deram suporte, notas fiscais e registros contábeis, e que, diante da ausência ou insuficiência da demonstração e comprovação dos valores declarados e pleiteados, caracteriza-se a incerteza e liquidez do crédito. Ademais, o despacho decisório prolatado traz em detalhes as razões e fundamentos para o indeferimento do pedido. Start rígido o trabalho fiscal executado, que implica refutar as alegações da sua nulidade. Passamos ao mérito. Então, a primeira questão a ser abordada é a atividade empresarial da contribuinte. A recorrente sustenta que pratica atividade industrial sobre a soja, o milho e o trigo adquiridos, caracterizada pela secagem, padronização, limpeza e armazenamento para posterior comercialização, que entende tratar-se de beneficiamento, tal como definido no inciso 2 do artigo 4º do regulamento do IPI vigente à época. Segue aí transcrito, onde caracteriza a industrialização, item 2, a atividade de beneficiamento, no qual requer que importe, modificar, aperfeiçoar ou de qualquer forma alterar o funcionamento, a utilização, acabamento ou aparência do produto.
Entendo que as atividades de secagem, padronização, limpeza e armazenagem não possuem atributos que se caracterizam operações que impliquem qualquer modificação, aperfeiçoamento ou alteração quanto ao funcionamento, utilização, acabamento ou aparência dos cereais, soja, milho e trigo. Revela apenas uma manipulação sobre eles exercidas, ainda que com a utilização de equipamentos e uso de utilidades, tipo energia e água ou produtos químicos, que os seleciona, separa-os de resíduos ou impurezas externas e, por fim, armazena-os. Dessa forma, inexistente a operação industrial pretendida que concederia os créditos básicos como insumos em um processo de industrialização nos termos do inciso 2 do artigo 3º da 10.637 ou 10.833. Questão agora do rateio proporcional. No presente tópico, a recorrente reproduz seus argumentos apresentados em manifestação de inconformidade e nada suscitou em relação aos fundamentos da DRJ para contestar. A alegação da contribuinte é que no rateio proporcional para obtenção do coeficiente a ser aplicado sobre as receitas de exportações com mercadorias próprias, a autoridade fiscal apenas considerou as despesas comuns na aquisição de soja e milho, uma vez que apenas estas são exportadas. Ou seja, outras despesas não foram computadas no cálculo do rateio, quais energia elétrica, depreciação e despesas com transporte da produção. No voto da decisão recorrida foi explicado que não houve glosa em tais rubricas. Eu já havia dito nos fundamentos do voto da DRJ e aí eu transcrevo novamente. Com razão, a decisão recorrida. Consta do despacho decisório as linhas e descrições do patrão, mas a fiscalização efetuou de forma fundamentada as glosas e exclusão do rateio. E da leitura do texto não consta exclusão de energia elétrica e depreciações. As glosas efetuadas dizem respeito a despesas ou custos não vinculados à receita de exportação. À vista do que for demonstrado no despacho decisório, a recorrente não trouxe elementos contundentes de que a apuração deve sofrer ajustes ou correções. Despesa com pedágio. A CERAMA gira em torno de se considerar despesas com vale pedágio incorridas pelo contribuinte como insumo da prestação de serviço de transporte. É irrelevante a assunção dos gastos, pois o pedágio não se caracteriza uma despesa essencial ou relevante aplicada ao consumido no serviço de transporte efetuado por empresa que se dedica principalmente à comercialização de cereais. Nesse sentido, trago decisão da Câmara Superior no Acórdão 93030-10075, relatoria do Jorge Freire. Eu vou ler. No sistema de apuração não cumulativo, deve ser reconhecido crédito relativo aos bens e insumos que atendam aos requisitos essenciais de relevância conforme o resto. Tá. Assim, os gastos incorridos com lubrificante, peça, serviço, manutenção, pneu, cano, geram crédito passível de desconto do valor da contribuição calculado. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio fora do ciclo produtivo. O voto do relator fornece fundamentos para se sustentar que o mesmo gasto pode ter tratamento diferenciado em razão da natureza e o objeto da pessoa jurídica que o incorreu, tal como a decisão exarada por esta turma, nossa turma, no acórdão 3201006592, eu coloco roda de rodapé, que eu leio. A decisão concedeu direito ao crédito com despesas de pedágio recorrente, cuja atividade era essencialmente o transporte rodoviário de cargas. E ali está, eu faço a citação do excerto. Então, eu estou negando o vale pedágio. Direito ao crédito presumido da agroindústria. Ele alega que ele teria direito até 31/7/2004, segundo o fundamento. A partir daí, o fundamento seria outro. Então, tratei dos dois fundamentos distintamente. A matéria não carece de maiores digressões. Importa a leitura do dispositivo legal que a contribuinte alega fundamentar o direito ao crédito presumido na vigência do parágrafo 10 do artigo 10.637. A questão é, esse artigo ele está dizendo a quem se aplica o direito ao crédito. As pessoas jurídicas que produzam, que fato que já foi abordado inicialmente, já refutado, porque ela não é produtora, ela é um entendimento que ela apenas comercializa. Então,
O requisito legal para o aproveitamento do crédito presumido é a natureza da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, ou seja, de produzir mercadoria de origem animal ou vegetal conforme a classificação tarifária ali citadas quando adquiridos de pessoa física. Ocorre que a contribuinte não se enquadra como produtor agroindustrial das referidas mercadorias. A atividade que desenvolve secagem, padronização, limpeza e armazenamento para posterior comercialização é tipicamente comercial e não alcançada pela benesse conferida no dispositivo. Assim, é de se manter a decisão recorrida que rejeitou as alegações do contribuinte no tocante a suposto direito concreto presumido no período da vigência do parágrafo 10 da 10.637. Aí, no segundo período, a partir de 31/7, já o fundamento é outro, né? É o artigo 8º da 10.925, que está aí reproduzida e igualmente. As razões de decidir são as mesmas exaradas no tópico anterior, com a peculiaridade que agora o fundamento legal é a norma reproduzida acima que condiciona a fruição do direito ao crédito presumido ao mesmo requisito. A pessoa jurídica deve ser produtora das mercadorias ali mencionadas. Aduz ainda a recorrente que a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido é assegurado pelo artigo 17 da 11.033, pois nas vendas sem incidência das contribuições não cumulativas, no caso decorrente de exportações, os créditos vinculados à operação são mantidos. Vejamos o texto, reproduzo o artigo 17. Na mesma linha de raciocínio, a recorrente argue que o crédito presumido pode ser ressarcido com base também no artigo 16 da 11.116. Também reproduzo. Equivocado o raciocínio da contribuinte. Aqui se trata de crédito presumido e vedado a contribuinte no termos da legislação. O disposto do artigo 17 da 11.033 apenas assegura que os créditos legalmente admitidos pela legislação serão mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem incidência de PIS e de COFINS. Esse não é o caso dos autos. A contribuinte não tem direito à apuração de crédito presumido, qualquer que seja o período de vigência da lei incidente sobre os fatos. Ademais, o artigo 17 da 11.033, que possui natureza interpretativa, não pode criar crédito onde lei específica o veda. Esse tem sido o entendimento do CARF, por exemplo, os acórdãos, Câmara Superior, Nossa Turma e ainda da 3402, aí mencionado. Ressalte-se ainda o entendimento firmado pelo STJ, que assegura a plena vigência das vedações creditícias impostas originalmente no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, no agravo do instrumento do RESP 1.830.121, relatora ministra a Suzete Magalhães, julgado em 6 de maio desse ano. E aí está o excerto do voto. Quanto à aplicação do artigo 16, da 11.116, restringe-se aos créditos básicos de que trata o artigo 3º, da 10.637 e 10.833, e nas aquisições de mercadorias importadas nos termos do artigo 15 da 10.865, ou seja, igualmente inaplicável ao tópico aqui enfrentado que versa acerca do crédito presumido. Por fim, o último tópico, receita com fim específico de exportação. Repisa-se no presente tópico que o pedido de ressarcimento decorrente de crédito das contribuições não cumulativas vinculam-se às operações de exportações. Assim como se verá adiante, conquanto o pleito houvesse de ser atendido segundo algum dos fundamentos enfrentados e refutados neste bloco, pode-se peremptória no tocante à comprovação da efetiva exportação das mercadorias, soja, milho e trigo, para o exterior. Informou a recorrente, folha 54, que as operações do mercado externo normalmente eram através de vendas para comerciais exportadoras, tendo apresentado relação. Como bem salientou a autoridade fiscal, o benefício da não incidência da contribuição está condicionado ao cumprimento concomitante de que, 1. As vendas sejam efetuadas às empresas comerciais exportadoras e que, 2. O produto da venda tenha um fim específico de exportação para o exterior, ou seja, que o produto seja remetido por conta e ordem da empresa comercial exportadora diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegário.
O termo com fim específico de exportação tem conotação bem definida e foi importado da legislação do IPI, tendo sido aproveitado na legislação das contribuições não cumulativas até o artigo 46, e aí eu reproduzo. Dessa forma, a operação regular de exportação beneficiada com a não incidência deverá estar acobertada por documento fiscal que faça constar como adquirente uma empresa comercial exportadora e como destino do produto vendido o endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação supracitada, ou seja, embarque de exportação ou recinto alfandegado, para onde o produto da venda deve ser remetido diretamente, sem desvios. Efetuada a análise dos documentos apresentados, o fisco constatou não atendidas nenhuma das condições, a responsabilidade pelas contribuições é da empresa produtora vendedora. Inexistência de nota fiscal do nome do adquirente, do que se presume ser destinatário o próprio vendedor. Parte das vendas foram efetuadas a 2 pessoas jurídicas não cadastradas na Receita Federal para a realização de operações de comércio exterior. Parte das vendas foram realizadas sem a indicação do endereço do recinto alfandegado, no qual estaria armazenada a mercadoria destinada à exportação. Em síntese, a conclusão fiscal foi de que não restou comprovada a exportação direta, sem intermediário e sem depósito em recinto alfandegado, pelo próprio contribuinte interessado, nem a venda à comercial exportadora com fim específico de exportação, uma vez que não reunidos o conjunto de requisitos para comprovação, a saber, a identificação da pessoa jurídica comercial exportadora e a remessa, por conta e ordem desta, diretamente para exportação ou para depósito em recinto alfandegado. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte repisa o mesmo texto apresentado em manifestação de inconformidade, no qual tão somente revela seu inconformismo com argumentos fiscais que pretende desconstituir, tentando eximir-se de qualquer forma de comprovação da realidade que se afigura, a ausência de comprovação de que as vendas destinavam-se ao exterior. Como apontou a decisão recorrida, nenhum documento for apresentado como prova de exportação direta ou venda à comercial exportadora com a remessa da mercadoria, por conta e ordem desta, para embarque ao exterior ou para armazenagem em recinto alfandegado. Dessa forma, com razão a decisão recorrida, que corroborou o despacho decisório. E aí, em relação ao direito à correção monetária, em que pese a matéria a restar preclusa, ressalta-se a edição da súmula 125, no ressarcimento de COFINS e da contribuição para o PIS, não cumulativas, não incide correção monetária ou juros, nos termos do artigo 1315, inciso 6 da 10833. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Pode passar o voto? Elcio. Com o relator. Leonardo Andrade. Presidente, já é conhecido o seu posicionamento aqui na turma em relação ao crédito das despesas incorridas com pedágio. Na ocasião, eu divergi em relação a essa despesa. Então, com a devida vênia, eu divirjo parcialmente para conceder o direito ao creditamento em relação às despesas incorridas com pedágio. Ok. Macedo. O Elcio pediu a palavra, presidente, desculpa. Ok. A respeito dessa questão do pedágio, eu também fiquei na dúvida quando o relator estava lendo o voto, mas eu verifiquei lá na lei, porque quando é comercial, que ficou descaracterizado como industrial, né? Sim. Quando é comercial, a lei prevê o crédito só em relação às aquisições, quer dizer, conforme, o que eu estou entendendo até agora,
as aquisições das mercadorias que vão ser revendidas. Eu acho que aí já não é aquela questão do insumo, a discussão do insumo já não se aplica na comercial. Então, por isso que eu afastei o pedágio. E aqui da mesma forma que o relator. Sim, e aqui é o ressarcimento de PIS em relação às vendas ao mercado externo. Eu deixei bem latente isso no início do voto e quando fui abordar também a questão da comprovação das exportações. Elcio continua me acompanhando, né? Sim. Leonardo Macedo. Me acompanhando, presidente. Pedro. Presidente, pelo que eu vi aqui, a questão do crédito presumido aproveitado no beneficiamento de grãos, como se fosse industrialização, né, lá nos moldes do artigo 8º da Lei 10.925, de 2004, e parágrafo 10º do artigo 3º da 10.637, foi uma glosa simplesmente de direito, correto? Não de prova. Nesse caso foi só direito. Sim, direito. Tá. Então, já desde 2015 aí eu voto pelo entendimento de que, no caso, esse beneficiamento pode ser configurado em industrialização, sim, né? Inclusive, de acordo com o acórdão 3202, 001, 618, em que o Charles Maier era membro da turma e redator do voto vencedor, concordou, e a turma votou, a turma Câmara Baixa, por unanimidade, em reconhecer o aproveitamento de crédito presumido nesses casos, né? O caso lá era de soja também, e quero lembrar que esse assunto é controverso, né? Ele nunca não tem nenhum voto na Câmara Superior do CARF por unanimidade nesse tema, né? E não só pela questão dos precedentes, mas porque eu acredito sim que se enquadra no caso aí. Inclusive a gente tem vários precedentes dos tribunais regionais federais. É um voto antigo meu já, então eu divirjo parcialmente, né, para dar provimento, para permitir o aproveitamento de crédito presumido nos modos no beneficiamento de grãos in natura, nos modos da Lei 10.925 e 10.637. Certo. Pedro, você comentou a questão de só de direito, não é de prova. Sim. A única coisa é que tanto a autoridade fiscal como a julgadora, ela se baseou até na própria declaração da empresa, que quando eu começo no mérito sobre a atividade empresarial, que eu coloquei entre aspas que a atividade dele é secagem, padronização, limpeza e armazenamento para posterior comercialização. Tá, eu entendo que a tua posição é de que essa descrição caracterizaria produção, ok? Elas são beneficiamento. Nesse caso, a gente acredita que é produção. Tá certo. Então, o senhor vai me ajudando aí na coleta dos votos aí, que está sendo já algumas coisas diferentes. Macedo me acompanhou, foi isso? Tá. Carlos. Com o relator. Certo. Agora, Laércio.
Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque eu já votei em sentido oposto, mas eu estou fazendo algumas reflexões aqui, vou acompanhar pelas conclusões, o relator. E Márcio. Presidente, só um minuto. Sim. Presidente, Sim. pelo menos para mim aqui a imagem do conselheiro Carlos congelou. Não sei se ele está ouvindo. Parece que não, né? Estou ouvindo. Tá ouvindo. O Pedro, qual o número do acórdão que você citou? Ô, Márcio, saiu aí da tela? 3202 001 618. Eu peço ao Leonardo Andrade, ao Pedro, a gentileza de pelo menos redigir uma proposta do que constaria na sua divergência para facilitar a redação final. Claro, presidente. Aí pode mandar. Enquanto o Márcio... Tudo bem, Márcio? Você vê que isso aí era um processo. Paradigma, né? Fácil. Várias matérias. Presidente, eu vou acompanhar. Eu estou acompanhando. Certo. Bom, então, a grosso modo, está-se, por maioria de votos, está se negando o provimento ao recurso voluntário. O que eu preciso anotar agora é que eu sei que o Laércio foi pelas conclusões. Votou pelas conclusões. Laércio. Vencido o conselheiro Leonardo, que não tinha o direito ao crédito em relação aos vales As pedágios. despesas incorridas com pedágio. Tá, eu acho que mantinha o direito ao crédito em relação aos vales pedágio. Tá, põe em relação às despesas incorridas com vale pedágio. Só ficou só uma complicadinha o do Pedro. Vencidos os conselheiros Leonardo, que mantinha o direito ao crédito em relação às despesas incorridas com vale pedágio, e os conselheiros e Pedro. Acho que não vai estar tão difícil redigir, não. Vencido Pedro. Ele dava provimento integral? Não. Não, né, Pedro? Não, que dava provimento. Não, eu acho que é assim, você Parcial. que dava provimento parcial, mas aí também eu acho que não precisaria falar em parcial, que dava provimento, porque olha como redigir o Leonardo. Vencidos conselheiros, Leonardo, vírgula, que mantinha o direito ao crédito em relação às despesas incorridas com vale pedágio, vírgula, e Pedro, que mantinha o direito ao crédito presumido Da agroindústria. e mantinha o direito ao crédito. Espera aí que eu vou propor até uma presumido Da por
Peraí, eu vou falar. Por considerar a contribuinte agroindústria, produtora agroindustrial. Perfeito. Porque aí você te diz, não, olha, tudo aquilo que diz respeito, só me confirma, você daria crédito tudo aquilo que diz respeito à atividade produtora agroindustrial. Seria, né? Então, acho que o crédito for com agroindustrial. Vou considerar que ela contribui para o produtor agroindustrial. Vê se você concorda, se quiser melhorar, Pedro. Acordos do membro do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Leonardo, que mantinha o direito ao crédito em relação às despesas incorridas com vale pedágio, e Pedro Lima, que mantinha o direito ao crédito presumido por considerar a contribuinte produtora agroindustrial. Votou pelas conclusões o conselheiro Laércio. Posso fazer declaração de voto, presidente. Aí fica mais claro. Então, ficou de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro. Aí um detalhe, esse processo aí era 4 horas, tá? Para relatar. É o típico caso que teria que mandar eles recontar. Ou mandar eles fazerem uma minuta, só para me cronometrar, para ver se dá as 4 horas. Então eu vou ler novamente. Então, decisão do item 162, paradigma, e os repetitivos 163 a 171, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Leonardo Andrade, que mantinha o direito ao crédito em relação às despesas incorridas com a pedágio, e Pedro Lima, que mantinha o direito ao crédito presumido por considerar a contribuinte produtora agroindustrial. Ficou de apresentar, votou pelas conclusões o conselheiro Laércio. E, por fim, ficou de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro. Ok, então está aí processo 162 até 171. Essa é a decisão. 172, ele é diferente. Vamos a 172. Tá cinza aqui o Carlos. Carlos, está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. A imagem continua congelada do conselheiro Carlos, pelo menos para mim. Eu vou sair e entrar de novo. Tá, ok. Eu vou tomar outra água. Rapaz, tá um frio aqui. Qual o item agora, presidente? Nossa. 172. 172. Ô, Leonardo, quem interromper a gravação está com 42 minutos, mais ou menos. Pode ser. Dá para ouvir, Léo. Ele está voltando.
Interrompo ou continuo? Eu acho melhor interromper, porque depois a gente vai já na sequência o resto. Mas só para efeito de gravação, né? Interrompe, a gente já reinicia. Então, vamos interromper no processo 171, julgando até 171. Próximo seria 172. Pode interromper. Gravação interrompida, presidente.